Boa tarde. Bem-vindos todos, obrigado pela presença. Bom, meu nome é Helder, eu trabalho na Oracle e a gente vai conversar um pouco hoje sobre Chaos Engineering. Alguém está usando alguma coisa de engenharia de caos em projetos? Não? Legal. Show. Então vamos em frente. Bom, eu vou começar mostrando algumas definições rápidas que vão acompanhar a gente ao longo dessa apresentação. Ok? Primeira coisa, Chaos Engineering é uma disciplina onde você vai realizar experimentos, tá, no seu sistema, na sua aplicação, no seu ambiente, para que você possa construir confiança nesse seu sistema, ambiente, aplicação, com relação à capacidade desse sistema de suportar condições adversas e aí em produção. Né? Eu coloquei algumas coisas destacadas e o em produção ele é muito importante. Essa definição ela foi tirada desse site, o Principle of Chaos. Quem quiser dar uma olhada depois, ele é um site colaborativo, inclusive, tem em várias línguas, tem em português. Então, por que eu destaquei produção? Tá? E aqui é um ponto onde eu vou passar por ele de novo ao longo da apresentação, porque é o seguinte, a ideia do Chaos Engineering é você melhorar a experiência do seu sistema exatamente em produção para que você melhore a experiência do seu cliente. Tá? Então, se você fizer todos os testes do mundo, todas as validações do mundo e deixar toda a resiliência bacana no seu ambiente de teste, você está garantindo que o seu ambiente de teste está muito bom. Né? Mas não vai resolver nada para o seu ambiente de produção e muito menos para o seu cliente. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Segundo ponto, resiliência. Às vezes a gente eu já vi gente, inclusive, falando sobre resiliência como ser a capacidade, né, de suportar, de se manter disponível, e etc. É isso também, mas mais do que isso, é a capacidade que uma aplicação, que um sistema tem de se adaptar a mudanças, falhas e anomalias. Um exemplo que eu gosto de dar, acredito que a maioria, se não todos aqui, tem Gmail. Quem já viu o Gmail operando em modo Classic? Aqui. Tá? Quem não teve ainda essa experiência agradável, né, de ver o Gmail operando em modo Classic, basta que a sua conexão de internet esteja muito ruim, que ele vai automaticamente fazer um switch para o modo antigo, HTML puro praticamente. Tá? Você não tem um monte de recurso. É o que se chama de Graceful Degradation. Tá? Então é assim, a aplicação ela está disponível ainda, porém operando com menos recursos, operando com menos features que você fez para o seu usuário. Então não é aquela coisa que conexão está ruim, está lento, então pum, não responde mais. Tem aplicativo que faz isso, tem sistema que faz isso. Então o Graceful Degradation é essa capacidade de você continuar atendendo mesmo que com uma qualidade inferior. Isso é resiliência, uma forma de resiliência, você adaptar frente a uma anomalia, frente a algo que não está indo bem, você adaptar o seu sistema a essa mudança, a essa falha, a essa anomalia. Outra coisa importante da gente ter em mente ao longo da nossa conversa aqui é que alguma hora alguma coisa vai dar errado. Tá? Na vida, né? Na vida, uma hora alguma coisa vai errado. Não importa o quão seu sistema foi bem construído, não importa o quão ótimo engenheiro de software ou programador você seja, uma hora algo vai dar errado. Não importa o quão sua infraestrutura seja super bem construída, enfim. Dá aquele negócio que ninguém pensou e as coisas dão errado. Tá? E aí, pensando que algo, uma hora, vai dar errado, então a gente tem duas opções. Ou a gente é reativo, ou a gente tenta, de alguma forma, criar falhas propositalmente, tá? Antes que elas ocorram. E aí eu encontro fraquezas no meu sistema e posso corrigir antes que elas aconteçam. Esses são alguns dos pilares, algumas das bases da engenharia de caos. Tá, gente? É você criar ele antes que ele ocorra, para que você possa se antever à sua ocorrência. Tá bom? Você tem alguns pontos onde você pode, tá? Não são só esses pontos, mas alguns pontos importantes onde você pode injetar o caos
no seu sistema de forma a avaliar ele. Um deles é na própria aplicação em si. Okay? Então, sua aplicação tem comportamentos esperados, ela tem regras de negócio, ela tem funcionalidades, enfim, tem tudo lá o que você fez na sua aplicação. Você pode pegar tudo isso que você construiu e começar a simular falhas, simular situações e saber se essas situações foram previstas ou não. Okay? Um outro ponto interessante são caches. Hoje, cada vez mais, a gente conta com caches em nossas aplicações. Então, por exemplo, e se o cache não estiver disponível na hora que você for usar? E se o cache estiver sendo construído, né? Que muitas vezes o cache é atualizado, então, às vezes demora muito tempo. Se ele estiver nesse ponto, vai construir na hora? Enquanto eu chamei, ele não está disponível, ele constrói na hora, mas quanto tempo demora? Ou então, ele, já que não tem o cache, ele vai para um outro canto, enfim. Tá? Então, o cache é um ponto interessante de você injetar caos, injetar falhas. Parecido com o cache, o próprio banco em si. E se o banco está fora do ar? Né? Não só para consulta, mas para gravação. Estou com o dado aqui para ser gravado. Ixi, o banco não está no ar. O que eu faço? Lanço um erro, cai, estoura, stack trace, sei lá. Entendeu? Então, um lugar interessante para você injetar. E outro, caso seja a situação, quando a gente fala de cloud, não é só cloud pública, muitas vezes a cloud privada, você pode entender a cloud como o seu ambiente interno na empresa, o seu data center interno, ou uma cloud pública realmente, caso você use alguma. Então eu posso simular, por exemplo, cair uma instância, eu posso simular que uma região caiu, né? Posso simular que um serviço que eu uso do meu provedor de nuvem está fora do ar, etc, etc. Tá? Então esses são pontos onde você pode pensar em começar a injetar falhas no seu sistema de forma a testar a resiliência dele. E o importante não importa é interessante, né? Não importa o que você esteja fazendo, é começar pequeno. Né? Então, por exemplo, meu sistema não tem, eu não tenho um cluster do meu serviço, eu vou derrubar todo o serviço. Não vai falhar, você já sabe, né? Não precisa nem fazer o teste. Então, assim, pense em coisas que você não sabe a resposta e começa a testar isso. Tá? Então começa devagar, vai ganhando confiança e vai incrementando os seus testes, vai tornando eles cada vez mais difíceis para a sua aplicação, mas que o resultado deles possa realmente melhorar o resultado do comportamento da aplicação e principalmente a experiência do seu cliente. Que no fundo é para isso que a gente faz nossas aplicações. O Chaos Engineering tem algumas fases. Tá? Que a gente vai conversar aqui hoje. A primeira delas a gente chama de estado estacionário. Então, o que é o estado estacionário? É você definir o comportamento normal da sua aplicação. Se tudo estiver ocorrendo bem, se tudo estiver no ar, se não estiver em nenhum tipo de pico ou qualquer outra coisa diferente, minha aplicação se comporta da seguinte forma. Então, a gente vai mostrar como que você pode fazer isso. A segunda fase é você construir hipóteses. Bom, eu sei aqui o comportamento da minha aplicação. Vou começar a construir hipóteses de coisas que possam dar errado e ver se eu sei a resposta ou não. Às vezes de cara você já sabe, não, isso aqui eu já construí algo que já lida com essa situação. Essa situação aqui eu não sei, então eu posso testar ela. Terceiro passo, você desenhar, a partir das hipóteses que você não sabe a resposta, você começar a desenhar experimentos. Tá? E a gente vai conversar como. Feitos os experimentos, eu colho os resultados deles e pego meus aprendizados. Né? Olha, eu testei isso, deu tudo certo, o sistema funcionou bem, não teve problema. Não, aqui ficou fora do ar. Aqui parte do sistema ficou fora do ar. Então, eu tenho meus resultados e, por fim, eu vou proceder com as correções. Tá? Então, essas são as 5 fases principais de engenharia de caos para você pensar na hora de trabalhar com elas no seu sistema, na sua aplicação, no seu ambiente. Então vamos a cada uma delas com um pouco mais de detalhes. A primeira é o chamado estado estacionário. Né? Quando você for pesquisar sobre engenharia de caos, ler sobre isso, você vai encontrar muita coisa vinda do Netflix. Tá? Eles têm sido uma grande fonte de experimentos, de produção de conteúdo sobre esse assunto. Esse gráfico é um gráfico do Netflix
E aí eu tenho algumas coisas para falar aqui sobre isso. Bom, eu falei que o estado estacionário é o comportamento regular, comum do seu serviço, se tudo estiver correndo bem. E aí tem um cara muito importante que está ali embaixo, que é o baseado na métrica de negócio. O que é a métrica de negócio? A métrica de negócio é aquela métrica, porque assim, hoje a gente está viciado em métrica, né? A gente quer colher todas as métricas, e a gente tem storage pra caramba, e tem um monte de gráfico, um monte de dashboard, então vamos olhar as métricas. Mas cada negócio tem aquela métrica que fala exatamente como está sendo a experiência do seu cliente. Tá? Às vezes a gente não sabe ainda, a gente precisa procurar. No caso Netflix, está ali em cima é o SPS. O que é o SPS? Eles chamam de Streams per Second, que é quantas streamings o Netflix está iniciando por segundo. Tá? Isso é o que diz para eles como é que está a experiência de usuário deles. Tá? Esse gráfico, ele é um gráfico semanal, tá, do Netflix. Então perceba o seguinte, o fato do SPS estar alto ou baixo não quer dizer necessariamente que o serviço é bom ou ruim. Em estágios normais, quer dizer apenas é um comportamento do usuário. Tem horários que tem mais usuários, tem horários que tem menos usuários. Tá? Isso é ok. O importante é, semana após semana, eles foram medindo e viram que o comportamento é mais ou menos esse. Então, uma vez que eles encontraram esse cara chamado estado estacionário, bom, agora eu posso usar ele para acompanhar o comportamento da minha aplicação. Então, na hora que eu for injetar caos, eu vou olhar diretamente como fica o meu estado estacionário em relação a ele. Afeta muito? Afeta um pouquinho? Muda completamente? Então, esse é o cara que vai ser o balizador para você fazer a avaliação do seu sistema frente ao caos. Tá? Tá pequeno aqui embaixo, mas depois eu vou disponibilizar a apresentação. É o artigo deles falando sobre esse estudo, tá? Como é que eles usam o estado estacionário, como é que eles usam o SPS para medir o comportamento dos sistemas deles frente ao caos. E aí, como a gente está falando de métrica, como eu falei, né, métrica é algo importante, né, a gente tem pensado muito nisso, eu achei interessante a gente parar um pouco para pensar sobre métricas. Tá? Primeira coisa, vamos tentar definir só o que é métrica. Então, assim, métrica é uma medida, tá, que você usa para avaliar, controlar ou selecionar quantitativamente, e é muito importante o quantitativo, ok? Uma pessoa, um processo, um evento ou uma instituição. O que raios é isso? Tá? Então, assim, a métrica, gente, ela tem que ser algo concreto, algo mensurável, algo, se possível, numérico. Por quê? Para que não haja nenhuma possibilidade, não haja nenhuma abertura para interpretação fora daquilo que ela realmente significa. Por exemplo, você está lá, o seu chefe está te avaliando, né, avaliação semestral, anual, mensal, sei lá. E aí o chefe chega para você e fala assim, olha, você foi muito bem esse ano porque você trabalhou bem em equipe. Ok. Né? Talvez um outro chefe trabalhando com você, faria um juízo diferente. Porque é muito abstrato. Né? O que ele usou para medir isso? Agora, diferente, o chefe chega para você e fala, olha, você foi muito bem esse ano, porque você trouxe R$1 milhão para a empresa. Né? Sua meta era 800 mil, você trouxe 1 milhão. Show de bola, você bateu sua meta, quase dobrou a meta, né? Deixou em aberto e dobrou a meta. Então tá tudo bem. Né? Isso não tem questionamento. Nenhum outro chefe vai chegar e falar assim, olha, você foi mal. Não, minha meta era 800, eu fiz 1 milhão, eu fui bem. Tá? A métrica tem que ser algo assim, algo que você realmente não tenha margens para interpretação. E quando a gente fala de serviço, existe uma relação muito próxima de métrica e de health check. Então, assim, o health check é o serviço está no ar ou não está? Está disponível ou não está? Agora, o fato do serviço estar disponível quer dizer que ele está na forma com que eu preciso que ele esteja? Quer dizer que as suas condições de operação são ideais? Para responder essa pergunta, vem a métrica. A métrica ela vai te ajudar a qualificar o seu health check. Então, por exemplo, no caso do Netflix, do SPS, o sistema, o serviço está disponível. Eu estou abrindo streams por segundo. Agora, se está bom ou não, depende da quantidade que eu esperava abrir por segundo. E para exemplificar isso, eu trouxe o serviço Rock Balboa, o Rock Balboa Service.
tá? Para mostrar para vocês a relação entre health check e métrica. Tá? Então, eu tenho meu serviço Rock Balboa em duas situações distintas, onde eu falei, health check está disponível ou não? E aí veio a resposta, em duas possíveis situações. Nas duas, eles estão disponíveis. Tá? Meu serviço Rock Balboa está disponível nos dois casos. No caso da esquerda, as minhas métricas estão, a força do soco é 100%, o sangramento é 0 ml por segundo, a visão dele é 100%, o suor é 1 ml por segundo, é só para a foto ficar mais brilhante, né? Para ele sair mais bonitinho na foto. A confiança é 10, e a pronúncia dele, né, você pergunta qual é o nome da sua esposa, ele fala Adrian. Todo mundo entende, ok. No segundo caso, ele está vivo, o health check está disponível? Estou disponível, porém, o soco dele está a 0,5%, ele sangra 100 ml por segundo, então em 1 minuto ou 2 ele vai ter um problema. A visão dele é menos 10%, quer dizer que além de cego ele está desorientado. Bom, ele sua aos baldes. E eu não vou me atrever a pronunciar aquele nome que ele falou ali da esposa dele. Tá, gente? Então, assim, nos dois casos, o serviço está disponível. No segundo, você não sabe por quanto tempo. Ele pode cair a qualquer momento. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de como que a métrica vai te ajudar a qualificar o seu health check. Então, assim, não é só estar disponível ou não está disponível. É como está disponível. Né? Qual a qualidade dessa disponibilidade do serviço. Então, vamos voltar ao caos. Tá? Então, assim, isso tudo foi para a gente ter uma ideia de como a métrica, como você identificar o estado estacionário da sua aplicação, é importantíssimo para que você possa seguir em frente e saber se o seu sistema está respondendo de acordo ou não. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo de Chaos Engineering, era fazer o estado estacionário, encontrar o estado estacionário do meu sistema. No segundo, é a fase da hipótese, é onde você começa a fazer perguntas. Então você fala, bom, e se, né, estou meio pequeno, e se um serviço retornar 404? Né, um serviço chamou outro, o outro deu 404. E se o banco de dados parar? Né, eu mencionei isso lá no ponto de injeção de falhas. E se o número de requests aumentar excessivamente? Né, eu tive um boom aqui de, sei lá, alguma... Olha lá, o health check dele não está... Resiliência, eu acho que eu estou encostando, não posso encostar. Né, e se o número de requests aumentar excessivamente? E se a latência aumentar em 100%? E se um container parar de funcionar, né, por exemplo? E se uma porta ficar inacessível? E aí, assim, a questão das respostas são importantes porque é o seguinte, se você falar o seguinte, olha, se o banco de dados parar, a aplicação para. Então, assim, você não precisa gastar tempo desenvolvendo um estudo de Chaos Engineering. Não. Se o banco de dados parar, a aplicação para, então você já pode lidar com isso de cara. Já é algo para você voltar e tentar fazer algum tipo de contorno, algum tipo de solução, enfim, algum failover para isso. Tá? Mesma coisa para todos os outros casos. Agora, se você não sabe a resposta, olha, a aplicação ela tem umas formas que ela contorna, então, poxa, eu não sei o que acontece se parar mesmo. Então, vamos testar. Tá? Então, essa é a fase de hipótese. E aí, uma vez que você tem suas hipóteses que você quer testar, você começa a desenhar o seu experimento. Tá? Então, eu vou simular aqui as situações que vão forçar aquela hipótese a ocorrer. Tudo bem? Então, boas práticas para isso. Começar pequeno, né? Falei lá atrás. Não adianta você chegar e derrubar tudo no primeiro dia, porque não vai estar disponível mesmo. Então, começa pequeno, vai testando e vai aumentando o seu nível de estresse no sistema. O mais próximo possível da produção, e se possível na produção. Tá? Você pode, de repente, usar outro ambiente para construir, né? Você está lá construindo realmente o seu teste, mas uma vez que a situação em si está construída, está pronto o seu experimento, é fazer na produção. Agora, nossa, produção, calma, tem estratégias para fazer isso na produção, dessa mesma forma de começar pequeno e ir melhorando. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Minimizar o raio de ação. Né? Então, é lógico, poxa, eu vou penalizar o meu cliente para testar? Não, não vai penalizar o seu cliente. Então, você minimiza o raio de ação. Tem estratégia para isso também. E ter o botão de emergência.
né, um jeito de você poder parar, porque às vezes você pensou que, né, não ia ser tão danoso assim e a casa caiu. Então vamos ter um botão de emergência para a gente parar. Uma forma da gente fazer isso é muito parecido com o tal do Canary Deployment, que é fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui o meu estado estacionário, né, eu tenho aqui toda a minha massa de clientes que estão numa situação normal, eu pego 2%, por exemplo, do meu tráfego, desloco para o meu experimento, onde 1% vai continuar na situação normal e 1% eu vou injetar o caos, vou criar falhas. Tá? Por que 1% e 1%? Para eu ter realmente a base de comparação. Olha, por exemplo, vamos pensar, eu tenho, sei lá, 100 mil clientes simultâneos, eu vou pegar 2.000, pegar 1.000, manter na situação normal, e 1.000 eu vou injetar falhas, aí eu comparo os dois. Tá? Pego as minhas métricas, pego o que for, e tenho a comparação. Isso é uma forma de você estar fazendo um teste na produção. Você pode, por exemplo, fazer isso colocando uma tag no header de uma request e fazer a separação direto no seu load balancer para você poder testar. E aí, à medida que você vai ganhando confiança, você pode ir aumentando aqueles 2% para 4%, para 6%, para 8%, para 10%, etc. Tudo bem? Então isso é uma forma de você estar fazendo a produção e também não estar penalizando tanto, né, o seu cliente. Quarta fase, resultado e aprendizado. Legal, fiz o meu teste, consegui executar, construir, executei aqui. Então eu vou começar a colher os resultados. Então, por exemplo, quanto tempo demorou para eu detectar que teve um problema? Se é que foi detectado, né, de uma forma automatizada, etc. Mas quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou para alguém ser notificado, se é que alguém foi notificado? Quanto tempo de início para o Graceful Degradation, igual o exemplo que eu dei do Gmail. Né? Quanto tempo demorou para a aplicação começar a operar num estágio com menos recursos, com menos features, mas ainda operando, se é que existe essa possibilidade? Quanto tempo demorou para o sistema se auto-restabelecer, se é que ele tem auto-restabelecimento? Né? E aí parcial e total. E quanto tempo para voltar no estado estacionário, se é que voltou? Né? Então, essas e outras perguntas você pode fazer. E isso tudo vai te dar recurso, vai te dar informações para você ir para a última fase, que é a fase de correção, onde você vai corrigir. Tá? É autoexplicativo, você vai corrigir. Tá? Então, demorou para mandar notificação, por exemplo. Então eu vou, além de corrigir o problema, eu vou melhorar a minha notificação. Desculpa. Aquele 1% dos clientes que eu injetei o caos lá, não respondi a aplicação. Poxa, o que eu posso fazer para que isso não aconteça, ou para que melhore? Então é a hora de você fazer as correções. Bom, então passei pelas 5 fases, né? E aí vem nosso colega Drácula dizendo o seguinte: olha, a gente aprende a partir de falhas e não de sucessos. Tá? Então, o grande ponto de engenharia de causa é esse: você gerar problemas, gerar falhas que venham te ensinar a como você suceder, tá? no segundo momento. Para exemplificar isso, para mostrar isso para vocês de forma um pouco mais funcional, eu vou usar dentro do contexto de um cluster Kubernetes. Ok? E aí eu vou aproveitar o momento para startar um. Vamos lá. Vai dar tudo certo, eu acho. Eu vou voltar já para. Eu só vou botar para. É para vocês não verem o que eu estou rodando aqui, ó. Que eu fiz isso, tá vendo? Voltou. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês em alguns momentos uma demo e eu estou startando um teste. Alguém já viu o Blazemeter? É uma ferramenta, em geral, de forma geral, uma ferramenta de teste de carga. Então o que eu estou fazendo é colocando 50 usuários, uma simulação de 50 usuários, batendo no meu cluster Kubernetes para eu poder mostrar para vocês algumas métricas. Vamos voltar. Então, por que falar, né, de Kubernetes e Chaos Engineering?
engenharia de caos. Assim que voltar os slides. Espero que eles voltem. Bom, eu vou seguir. Por que usar o Kubernetes para falar sobre isso? Bom, o Kubernetes ele tem nativamente, né, ele tem de forma própria dele, funcionalidades nativas para fins de resiliência. Né? Então, manter os seus pods disponíveis, você fazer restart automático dos pods, fazer distribuição em diferentes regiões. Né? Então, você tem um cluster lá com X nós, você pode ter um nó em cada região. Então, você tem diversas funcionalidades nativas nele para lidar com resiliência. Então, é um ambiente interessante. Então eu preciso ter um Kubernetes para fazer engenharia de caos. Não. Engenharia de caos são esses conceitos que eu falei, você gerar falhas. Então, assim, dentro daquilo que você tem, você pensa em formas de gerar as falhas. Eu vou usar o Kubernetes para demonstrar isso. Tá? E quem está usando o Kubernetes aqui em projetos? Show de bola. Então tem bastante gente. Algumas coisas talvez já sejam úteis para vocês utilizarem. Então existem algumas ferramentas que você pode usar para gerar, testar, trabalhar com caos com Kubernetes. Uma delas é o Istio, o Chaos Toolkit, Chaos Monkey, Chaos Kong e o KubeMonkey. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre algumas delas e vou demonstrar com o KubeMonkey no final para vocês terem uma ideia disso funcionando. Tudo bem? Então, por exemplo, no Istio, você consegue direto lá no seu YAML criar no HTTP falhas. Então, por exemplo, eu quero criar uma falha, né, como eu tenho aqui, vou gerar um delay de 7 segundos para 100% das minhas requests, cujo header, o end user, seja o JSON. Tá? Então aqui é aquilo que eu simulei para vocês. Eu posso ir lá no cabeçalho da minha request e colocar alguma marcação onde eu vou separar ali esses meus clientes para eu poder fazer os testes. Outra forma também com o Istio é eu gerar, por exemplo, HTTP 500 também para todo mundo que o end user for JSON, para 100%, etc. Tá? Então são formas de você simular falhas usando o Istio. Também tem o link aqui para um guia do próprio Istio sobre isso, para quem quiser olhar um pouco mais tarde. Tem um outro projeto chamado Chaos Toolkit, que é um projeto open source, está no GitHub, tem ali a URL dele, e ele tem drivers para diversas soluções, dentre elas o próprio Kubernetes em si. Então, o interessante de todas essas soluções é que você mantém a sua aplicação do jeito que ela está e você coloca um cara no meio. Tá? Então, você não vai sair mudando a sua aplicação para que você possa testar ela. Tá? É até uma forma de você separar os papéis. Por exemplo, tem o Netflix de novo, né? Eles têm uma área do que são os engenheiros de caos, né? Uma área separada dos desenvolvedores mesmo, que são os caras que ficam lá derrubando o sistema de todo mundo toda hora. Né? Bom, então o Chaos Toolkit ele segue exatamente esses princípios. Né? Então, a API ela é baseada nesses princípios, então ela vai te ajudar em todos os pontos deles. Então também ele funciona com YAML, tá? Então aqui é um exemplo. Tá, no fundo dá para ver, gente? Tá ok? Tá. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho um teste rodando com o Chaos Toolkit, onde eu vou, termine os pods, vou fazer um selector das minhas labels, ele tem um regex aqui e fala randomicamente. Então sai matando os caras aí de forma aleatória. Tá? Então, com o Chaos Toolkit. Outro cara, que acho que já é um pouco mais conhecido, é o Chaos Monkey, que ele sim foi desenvolvido pelo Netflix, também open source, e ele trabalha já na questão do ambiente, ele vai sair matando instâncias da sua cloud. Tá? Então você tem lá as suas máquinas, enfim, ele sai matando elas. Ele funciona integrado com o Spinnaker, então se você tem um pipeline já utilizando o Spinnaker, então é só instalar o Chaos Monkey e sair utilizando. Se você não tem, exige um pouco mais de configuração, mas também funciona. E ele já tem suporte nativo com a AWS, Google Cloud, Azure, Cloud Foundry e o próprio Kubernetes em si. Tá? O outro cara, esse ele é bem divertido, que é o Chaos Kong. Que ele faz o seguinte, ele mata uma região. Tá? Então,
No caso da Netflix, eles usam a AWS, então eles fazem esse teste periodicamente. Eles vão lá e derrubam uma região inteira. Tá? Fala, pô, mas não cai região. Cai. Cai e já caiu para eles. Tá? Então, quando caiu, eles já rodavam esses testes. Então, o sistema estava preparado para isso. Tá? Então, ele faz, e até eu vi uma palestra de um cara do Netflix que falou assim, bom, infelizmente eles ainda não deram uma API para a gente derrubar uma região, né? Então a gente faz a simulação interna e vê como é que o sistema responde, tá? E por último, que é o cara que eu vou mostrar, que é o KubeMonkey, que ele é baseado no Chaos Monkey, tá? Específico para Kubernetes, ok? Então, por exemplo, como é que ele funciona, né? Então, assim, na sua aplicação, você vai adicionar essas linhas aqui, ele funciona no módulo de opt-in, né? Então, assim, você vai dizer para sua aplicação, quer dizer, sua aplicação vai dizer, olha KubeMonkey, você pode matar os meus pods, tá? Então, ele vai ficar varrendo ali dentro do seu cluster as aplicações que se registraram para ter os seus pods destruídos, e aí, da forma que você configurar, ele vai sair fazendo isso lá internamente, tá? Então, por exemplo, nisso que a gente tem aqui no slide, ele está falando que, olha, sempre que eu for rodar, eu vou matar um pod. Tá? Esse é o fixed e a quantidade é 1. Tá? E aí você pode configurar, né, quando você vai rodar, dia da semana, período. Uma coisa muito importante é colocar namespaces em blacklist. Então, no caso aqui, eu coloquei o kubesystem para ele não derrubar o Kubernetes em si. Né? Então, ele vai mexer só nas aplicações mesmo. Tudo bem? Vamos orar aos deuses da demo. Eu vou mostrar para vocês agora, então, um ambiente que eu tenho rodando no Oracle Cloud com Kubernetes, com o KubeMonkey matando lá os meus pods. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um cluster rodando, um cluster Kubernetes rodando no Oracle Cloud, tá? Então, só mostrando para vocês rapidamente aqui, eu tenho 3 nós nesse meu cluster, tá? E depois eu vou, quando eu estiver mostrando o meu teste para vocês, aliás, eu acho que ele já vai estar até mostrando algumas coisas aqui. Eu tenho as métricas dessas minhas máquinas, tá? Então depois eu volto aqui nelas. O que eu estou testando aqui para vocês é uma aplicação de teste do próprio Istio, que é o Bookstore. Tá? Então ele está com uma API pública, aberta. E eu tenho aqui o meu dashboard do Kubernetes mesmo, rodando. Então deixa eu só entrar nele aqui. E aquela hora que eu vim aqui rodar o BlazeMeter, para quem não conhece ele, o que eu fiz? Eu estou simulando 50 usuários acessando essa minha aplicação, fazendo um request simples nelas, tá bom? Então ele está lá testando. Então o que o KubeMonkey está fazendo aqui? Se a gente olhar aqui aí. Reparem que eu tenho os pods aqui que estão funcionando há 50 segundos. Tá? Então quer dizer que há cerca de 1 minuto atrás ele matou alguns pods. Como é uma demonstração, eu estou fazendo para ele matar a cada 1 minuto. Tá? Você na sua aplicação talvez não vai fazer algo desse nível. Então eu só quero pegar a próxima vez que ele mata para mostrar para vocês. Eu configurei ele para matar 70% dos meus pods por vez. Então, como é que funciona isso na aplicação? Se eu vier aqui no YAML, eu tenho isso. Ó. O kill value é 70, tá? E... Ah, não, tá no kill all. Esquece. Ah, também tá mais divertido ainda. Ele tá matando tudo, tá? É que eu esqueci de voltar. Então, uma vez por minuto ele vai e mata todos os meus pods. Tá? Esse é o teste, não é se você for fazer realmente um teste com critério, tal, produção, tudo esse não é o baby step, né? Esse é já o giant step. Que eu falo assim, o que acontece se eu matar todos os meus pods? Né? E aqui eu tenho um Grafana. Deixa eu voltar ele aqui. Pegar o
Dashboard. Aí eu tenho um Grafana aqui acompanhando a execução desse meu teste. E ele sumiu. E aí ele está acompanhando. Ah, beleza. Tá, então, cada vez que você tem essas quedas abruptas, são momentos onde provavelmente eu tenho pods sendo mortos, né, assassinados. Tá? Então, assim, eu tenho uma queda abrupta nas minhas requests. Porém, se a gente olhar, ele cai, mas ele volta muito rápido. Então, por exemplo, se a gente vir aqui no... aqui tá até um pouquinho alto, porque eu estou matando todo mundo. Né? Então, como é que eu posso fazer para ele parar de matar todo mundo? Eu venho aqui no meu deployment da aplicação mesmo e falo o seguinte, olha, em vez de você dar um kill all, você vai dar um fixed percent. Tem dois lugares onde você tem que fazer. Legal. Então aí agora, bom, ele já matou uns caras, inclusive, e aí você vai ver o próprio Kubernetes fazendo o redirecionamento do réplica antigo para o novo. Né? Então ele começa a substituir os pods, e aí sumiu. Ele começa a substituir os pods que estavam na configuração antiga e vão para a nova. Então ele vai gradativamente. Eu estou com 20 pods dessa aplicação, então ele vai gradativamente substituindo. E ao mesmo tempo o KubeMonkey está lá matando a galera, deixando a galera fora do ar. Entendeu? Então é lógico. É um ambiente de teste, uma demo, etc. Né? Não tem o mesmo impacto que fosse numa produção. Se a gente vir olhar, por exemplo, aqui nas métricas no Oracle Cloud, a gente vai ver. Deixa eu só ele recarregar. Então assim, ó, a CPU da máquina tá indo lá em cima, então talvez seja legal eu colocar mais nós nesse meu cluster. Memória tá ok, então não preciso me preocupar com ela. O I/O tá doideira. Né? Então eu consigo aqui olhar realmente, ó, o write bytes está aumentando aqui relativamente quando eu iniciei meu teste. Então tem uma série de coisas que eu posso olhar para entender como é que está o comportamento da minha aplicação frente a um teste. Tá? Deixa eu só ver aqui se ele já substituiu. Ele ainda está fazendo a migração aqui, ó, do réplica set antigo para o novo. Tá? Então ele vai fazendo isso e ao mesmo tempo o KubeMonkey está lá matando adoidado. E eu tenho aqui o comportamento da minha aplicação frente a isso. Tudo bem? Então isso é uma forma de você pegar um cluster Kubernetes para jogar o KubeMonkey, é extremamente simples. Você baixa ele. Quer ver? Eu vou mostrar até o comando. Você, via Helm mesmo, você instala esse comando aqui. Tá? Então aqui eu instalei ele num modo que é um modo de debug, digamos. Né? Então uma vez por minuto ele roda a configuração que ele está rodando e sai matando todo mundo. Tá? Então você pode fazer algo mais configurado, mais sábio, né? Você não sair matando a torto e a direito. Até que funcionou, né? Os deuses da demo estavam felizes hoje, eu acho. Esperar ele voltar. Beleza. Então, para encerrar, uma frase da Nora Jones, que não é aquela cantora, né? É uma engenheira do Netflix, que trabalha lá exatamente no departamento de engenharia de caos. Ela e o time dela escreveram um livro sobre isso, um livro bem bacana. Então ela fala, olha, o caos ele não causa problemas, ele apenas revela os problemas que você tem. Tá certo? E eu acho que a gente tem 1 minuto, quer dizer, tem uns 5 minutos para perguntas, se tiverem perguntas. Boa tarde. Assim, eu entendi ali que você falou que você tem que começar a fazer as hipóteses, o que pode dar errado e tudo mais. Né? Mas a gente sabe que, vamos dizer assim, não sei a porcentagem, mas uma grande porcentagem dos problemas realmente acontece na mão do usuário final mesmo, lá quando ele faz alguma coisa que realmente você não esperava que acontecesse, né? Nesse caso, nesse tipo de situação, existe alguma coisa que a gente possa, de repente, pensar para colocar ali, para, sei lá, simular um usuário fazendo algo que não deveria fazer, por exemplo, ou... O interessante é que a equipe que desenha os testes, se possível, não seja a mesma que fez. É igual você falou do usuário, igual quando você tem o testador. Você fala assim, não, meu, funcionou tudo. O cara de teste sentou em 3 segundos, ele derruba a sua aplicação. Ele acha, né?
Então é interessante que, por isso que a Netflix tem uma equipe separada só para isso. Então é legal que quem desenha os testes, se possível, esteja, mas até para não estar viciado, né? Não seja a mesma equipe que fez a aplicação. E aí sim possa estressar, possa fazer perguntas que você não fez, possa simular tudo aquilo que seja de mais maluco e ver se realmente funciona. Bom. Perguntas? Mais? Se não, só rapidamente, queria só mostrar para vocês, o Sou Java está com uma iniciativa onde estão tendo vários webinários falando sobre Java na nuvem. Tá? O Sou Java é um grupo de usuários Java, não sei quantos conhecem. Então, se alguém estiver interessado, a gente tem pegado várias pessoas que são referências de mercado falando sobre isso. Então, se inscreve aqui nessa URL. Então, toda semana, quase, a gente está tendo um webinar online, no YouTube, etc. Dá para fazer pergunta ao vivo. Então, quem estiver interessado, se inscreve lá. E obrigado, bom evento para vocês.